A morte é um dos maiores mistérios da existência humana, um assunto que, embora frequentemente seja deixado de lado na vida cotidiana, inevitavelmente nos impacta a todos em algum momento. É uma realidade inescapável que perderemos alguém que amamos, e essa perda traz consigo uma enxurrada de emoções e questionamentos sobre a dor. A separação pode ser esmagadora, e as dúvidas que surgem nesses momentos podem nos consumir. Lembro-me especialmente de um homem que acompanhei em seus últimos instantes. Ao seu lado, pude sentir que, mesmo diante das incertezas, o mundo ainda guarda momentos de grande beleza e luz. Apesar da dor, esses momentos de perda fazem parte da experiência humana, e compreender isso pode ser essencial para encontrarmos consolo. A dor da separação nos lembra da profundidade dos laços que criamos, do amor compartilhado e do quanto somos vulneráveis como seres humanos. É justamente nessa fragilidade que reside a nossa força. Ao buscar respostas e significado para a dor, acabamos descobrindo novas formas de ver a vida e de nos conectarmos com os outros. Hoje, exploraremos 9 experiências transformadoras que podem ajudar as pessoas a encontrarem consolo e compreensão em momentos difíceis. Cada uma dessas vivências nos oferece um vislumbre de algo maior, uma maneira de olhar além da dor e perceber que, mesmo diante da despedida, há beleza, há significado e, muitas vezes, há uma reconexão com o que é realmente importante. Essas experiências nos ajudam a reconhecer que a morte não é o fim, mas parte de um ciclo que pode trazer paz, entendimento e até mesmo esperança. A morte é uma questão delicada e profunda, mas que pode oferecer uma compreensão profunda do que está acontecendo quando nos aproximamos da morte. Se você perdeu alguém querido ou teme o dia em que virá, espero que este texto traga um pouco de paz e clareza ao seu coração. Antes de mergulhar nas experiências que discutiremos, é importante lembrar que as informações aqui apresentadas são baseadas tanto nas Sagradas Escrituras, quanto em histórias de pessoas que tiveram experiências de quase morte. Essas experiências são momentos em que as pessoas foram clinicamente consideradas mortas, mas voltaram à vida e compartilharam suas vivências nesse estado intermediário entre a vida e a morte. Essas histórias, combinadas com a sabedoria bíblica, oferecem uma visão compreensiva, consoladora e cheia de esperança sobre o que pode acontecer no fim de nossa existência terrena. Quando a vida começa a desaparecer e a alma se prepara para deixar o corpo, um dos momentos mais importantes e marcantes é o reencontro com entes queridos que partiram antes. Muitas pessoas que passaram por experiências próximas à morte relatam ver entes queridos falecidos. Esse fenômeno não é apenas uma visão distante ou uma memória fugaz, mas um encontro profundo e espiritual, onde esses seres queridos aparecem como mentores e estão prontos para ajudar na transição para o outro lado. Este representa o primeiro estágio da morte, estar rodeado pelos entes queridos, não mais apenas sombras do passado, mas presenças vivas e conscientes, irradiando amor e paz. Eles asseguram a transição para a vida após a morte e trazem uma sensação de conforto profundo. Essas visões são uma das descrições mais comuns em histórias sobre experiências de quase morte. Muitos descrevem sentir que, no momento da separação do corpo, observam tudo com uma clareza e serenidade jamais antes experimentadas. O encontro com os entes queridos no momento da morte é profundamente consolador, tanto para quem parte quanto para aqueles que ficam. Para aqueles que estão à beira de falecer, a visão dos entes queridos pode dissipar qualquer medo ou ansiedade, substituindo-os por uma sensação de paz e aceitação, ao saber que aqueles que amam os aguardam do outro lado. Esse pensamento transforma a visão da morte, deixando de ser uma despedida dolorosa, para se tornar um reencontro com aqueles que já trilharam o mesmo caminho. A perspectiva bíblica sobre essa experiência ecoa várias passagens, que falam sobre a vida após a morte e o reencontro com entes queridos. Em Lucas 16:22, lemos a parábola em que, ao morrer, os anjos levam o homem ao lugar de descanso no seio de Abraão e à consolação. Embora a parábola seja simbólica, ela reflete a crença de que a morte não é o fim da comunicação com aqueles que amamos, mas uma continuidade em outra forma. A visão dos entes queridos pode ser interpretada como um sinal de que a vida continua e que os relacionamentos que construímos na Terra têm um amor eterno.
O vínculo do amor não é perdido com a morte. Essa crença traz grande consolo para os que permanecem, pois sugere que a separação causada pela morte é temporária e que, em algum momento, os laços de amor serão restabelecidos. O desapego dos bens materiais é outra experiência comumente relatada por aqueles que estiveram à beira da morte. Um profundo sentimento de desapego de todas as posses terrenas, riqueza e conquista se manifestam, como se, no momento da morte, todos os valores materiais perdessem o sentido. É como se, ao final, apenas o amor e os laços que criamos na vida importassem. A Bíblia reforça essa ideia em 1 Timóteo 6,7, porque nada trouxemos a este mundo e nada podemos levar dele. Esse entendimento se torna claro no momento da morte, quando todo apego ao material se dissolve, permitindo que a alma se eleve sem as amarras do mundo físico. Essa experiência é uma preparação para a vida após a morte, e também uma lição para os vivos, a importância de valorizar o que realmente tem significado durante nossa existência terrena. Outra visão comum em experiências de quase morte é a de ver o próprio corpo de cima. As pessoas relatam que, quando morrem, veem seus corpos e observam tudo o que está acontecendo ao seu redor, inclusive seus entes queridos chorando. Essa separação do corpo é muitas vezes descrita como chocante, pois há uma percepção clara de que o corpo, por tanto tempo a morada da alma, agora é apenas uma casca vazia. Na Bíblia, há referências à separação do corpo e do espírito, como em Tiago 2:26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras está morta. A visão do próprio corpo de cima pode ser considerada como uma confirmação de que a vida continua além da morte física e de que o espírito é eterno. Para quem morre, essa experiência pode ser um momento de despedida, onde o espírito ainda presente pode observar e sentir a conexão com aqueles que ama. É uma oportunidade de transmitir uma mensagem final de amor e encontrar paz ao saber que o laço espiritual com os entes queridos se mantém. Em alguns casos, aqueles que morreram podem aparecer em sonhos de entes queridos para se despedirem. Esse fenômeno é relatado por pessoas que, após a morte de um ente querido, têm sonhos vívidos em que o falecido aparece, oferecendo consolo ou simplesmente dizendo adeus. Esses sonhos são tão intensos e reais que, ao acordar, as pessoas sentem uma profunda paz, como se tivessem realmente tido um último encontro. Essas visitas em sonhos são vistas como uma forma do espírito enviar uma última mensagem a quem ama, continuando a cuidar deles mesmo após a morte. Na Bíblia, há passagens que mencionam como Deus pode falar através dos sonhos, como em Joel 2:28. E depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos. Esses sonhos de despedida podem ser entendidos como uma comunicação divina, trazendo amor e paz a quem precisa. Além disso, eles oferecem uma oportunidade de cura, permitindo que aqueles que ficaram encontrem paz e aceitação, sabendo que seus entes queridos continuam a cuidar deles. Outro aspecto fascinante sobre as experiências de quase morte é a revisão da própria vida, como se ela fosse um filme que passa diante dos olhos de quem está morrendo. Descrevem que todos os momentos de alegria, tristeza, triunfo e arrependimento se abrem diante de seus olhos, oferecendo uma oportunidade única de refletir sobre a vida que viveram e as escolhas que fizeram. Essa revisão não é um julgamento punitivo, mas um momento de clareza e autoconsciência, onde a pessoa pode compreender seus erros e reconhecer suas realizações. É uma oportunidade de ver a vida sob uma nova perspectiva, reconhecendo que cada escolha tem um valor imenso e contribui para o crescimento espiritual. Na Bíblia, há uma referência a esse momento de reflexão, em 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, enquanto estava no corpo. Essa passagem reforça a ideia de que todas as nossas ações têm consequências, e que a vida é um caminho de crescimento e aprendizado. Muitas pessoas que passaram por experiências de quase morte descrevem ver uma luz intensa e brilhante. Essa luz é frequentemente associada a profundos sentimentos de paz e amor incondicional, como se fossem atraídos para uma serenidade e beleza inigualáveis. Aqueles que estão prontos para continuar sua jornada
falam dessa luz como um lugar de descanso eterno. A luz descrita nessas experiências não é uma luz comum, mas algo que envolve completamente a pessoa, trazendo uma sensação de acolhimento e aceitação plena. Muitos dizem que, ao ver essa luz, não querem voltar para a vida terrena, pois a paz e a alegria que sentem nesse momento são indescritíveis. A Bíblia frequentemente associa a luz à presença de Deus. Em 1 João 1,5, lemos: Deus é luz, e nele não há trevas. Essa luz divina é símbolo de santidade, pureza e amor, e conduziria as almas para a vida eterna. Quando uma pessoa está em seu leito de morte e vê essa luz, ela é interpretada como um sinal de que será conduzida para a presença de Deus e para a vida eterna em seu reino. Esse momento de encontro com a luz é descrito como um clímax da experiência de quase morte, um momento de pura transcendência, onde a pessoa se sente envolvida em um amor e paz que vão além da compreensão humana. Muitos relatam sentir que estão voltando para casa, para um lugar onde a aceitação e serenidade completas. Durante esse momento, ocorre uma profunda revelação sobre o propósito da vida. A pessoa percebe que todas as experiências, sejam de alegria ou desafios, tiveram um propósito maior, contribuindo para sua evolução espiritual. Não houve acaso, mas um plano maior do qual faziam parte. Essa compreensão traz uma sensação de paz ao saber que sua vida não foi apenas uma sequência aleatória de eventos, mas um caminho cuidadosamente planejado para o crescimento e desenvolvimento da alma. Cada desafio enfrentado, cada lição aprendida, contribuiu para essa evolução espiritual, preparando-a para o que vem após a morte. A Bíblia fala sobre essa ideia de propósito em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa passagem reforça a crença de que todas as experiências, boas ou ruins, contribuem para o benefício máximo do crescimento espiritual e para o cumprimento do propósito de nossa existência. À medida que a alma se aproxima da luz e avança em sua jornada, muitas pessoas começam a ter visões do que está por vir além deste mundo. O céu, ou lugar onde encontrarão descanso, é descrito como um lugar de beleza indescritível, paz e harmonia, onde não há mais dor, sofrimento ou tristeza. Aqueles que tiveram tal experiência falam de um lugar que, embora diferente de tudo que já viram na Terra, parece estranhamente familiar, como se sempre soubessem que esse lugar existia. É um lugar onde todas as promessas de paz e felicidade se cumprem, onde as almas encontram a paz eterna e a verdadeira comunhão com Deus. Essa visão da vida após a morte é um momento de grande consolo para os moribundos, pois mostra que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova existência, mais plena e satisfatória do que se poderia imaginar. A Bíblia descreve a vida após a morte como um lugar preparado por Deus para aqueles que o amam. Em João 14:2-3, lemos: Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vocês. Esse lugar preparado por Deus é a morada eterna das almas, que, ao deixarem o corpo terreno, encontram seu verdadeiro lar junto a Deus. É o clímax da jornada da alma após a morte, encontrar-se com Deus, um encontro que vai além de qualquer experiência terrena. Nesse momento, a alma experimenta o amor e a paz de Deus de uma forma indescritível. A alma vê Deus não como uma figura distante e inacessível, mas como a fonte de todo amor, bondade e verdade. Essa luz, que antes parecia distante, agora envolve completamente a alma, revelando o verdadeiro propósito de sua vida. Esse é um momento de pura revelação, onde todas as dúvidas e medos se dissolvem na presença de Deus. A Bíblia fala sobre esse encontro com Deus, em 1 Coríntios 13:12. Agora vemos de modo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Esse encontro com o Criador não traz condenação, mas sim acolhimento e amor. A alma sente que finalmente encontrou seu lar, e estará em paz e harmonia para toda a eternidade. A morte, embora muitas vezes temida e mal compreendida, é um processo natural e necessário na jornada da alma. As 9 coisas que as pessoas podem ver e experimentar quando estão morrendo, nos oferecem uma visão consoladora do que está por vir. Visões de entes queridos, a luz, a revisão da própria vida e o encontro final com Deus mostram que cada jornada é cheia de amor, paz e esperança.
Essas experiências nos lembram de que a vida é mais do que apenas o tempo que passamos na Terra. É uma jornada espiritual, onde cada momento tem um propósito, e cada experiência contribui para o crescimento da alma. Quando chegar a hora de deixar este mundo, podemos encontrar consolo na certeza de que estamos indo para um lugar melhor, onde seremos amados e bem-vindos para sempre. Essas 9 experiências nos lembram de que a morte não é o fim, mas um processo de transição, onde a alma é libertada dos laços terrenos e caminha em direção à luz do amor e da paz eterna. Relembrando e esclarecendo as 9 experiências que mencionei, cada uma delas nos ajuda a compreender melhor o processo de transição e a encontrar consolo no inevitável ciclo da vida. 1. Reencontro com entes queridos. Pessoas que estão morrendo relatam ver entes queridos que já faleceram, proporcionando consolo e segurança para a transição para o outro lado. 2. Desapego dos bens materiais. Um profundo sentimento de desapego dos bens terrenos, como riqueza e conquistas, ocorre durante a experiência de quase morte, indicando que o material perde seu valor na transição. 3. Visão do próprio corpo. A visão do próprio corpo de cima, durante uma experiência de quase morte, traz uma sensação de separação do físico e uma compreensão da existência do espírito. 4. Visitas em sonhos. Pessoas falecidas podem aparecer em sonhos dos entes queridos que ainda estão vivos, oferecendo consolo e uma despedida final. 5. Revisão da própria vida. Durante a experiência de quase morte, ocorre uma revisão completa da vida, como um filme, permitindo que a pessoa reflita sobre suas ações e decisões. 6. Encontro com uma luz intensa. Muitas pessoas relatam ver uma luz intensa e brilhante, que envolve a pessoa com sentimentos de paz e amor incondicional, simbolizando um retorno ao lar. 7. Revelação do propósito da vida. Uma profunda revelação sobre o propósito da vida ocorre durante a experiência, mostrando que tudo o que vivemos faz parte de um plano maior e contribui para o crescimento espiritual. 8. Visão do céu ou lugar de paz. Algumas pessoas relatam ver um lugar de indescritível beleza, paz e harmonia, onde não há dor ou tristeza, indicando a continuidade da vida em um plano superior. 9. Encontro com Deus. O clímax da experiência de quase morte é o encontro com Deus, onde a alma se sente envolvida em amor e paz, compreendendo o verdadeiro propósito de sua existência. Essas são as 9 experiências que mencionei no vídeo, e cada uma delas oferece uma perspectiva única sobre o processo de transição da vida para a morte, trazendo consolo e esperança. Assim como os sábios estoicos nos ensinam, a aceitação da morte é parte essencial da vida, e o verdadeiro poder está em encontrar serenidade em meio ao inevitável. A morte não é algo a ser temido, mas compreendido e acolhido, como um processo natural que todos enfrentaremos um dia. Se essa mensagem trouxe alguma clareza ou conforto para você, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com aqueles que você ama, para que todos possam refletir sobre esses temas de maneira serena e consciente. Muito obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo.